Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifique o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Ai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Louvado seja o nosso Pai de amor. Uma boa noite a todos vocês que estão aqui então nos acompanhando. Eu sou o pastor Mário Hartmann, pastor da Congregação Evangélica Luterana Cristo aqui de Lajeado, e nos encontramos nesse momento para o estudo bíblico. Tivemos o primeiro momento online, então no dia, na quarta-feira passada, e hoje, então, aí nesse dia 1º de abril, nós temos então continuação dos estudos bíblicos, então do PEN. No encontro passado nós falamos sobre a apresentação e hoje começamos então com o estudo 1, que tem como tema os caminhos e o caminho. É fundamentado em João, capítulo 14, o versículo de número 6, que neste momento, então, leio aqui diante de vocês, versículo com o qual também saúdo a todos vocês que começam, então, a acessar essa live também, então, com esse estudo bíblico. O versículo diz o seguinte: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Jesus quem está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Então assim eu saúdo a você que aqui então nos acompanha nesse momento então de estudo bíblico então nessa noite. Bem-vindos a todos, e nós também nesse momento queremos falar com o nosso Deus, então em oração. Assim como nós estamos, queremos falar com o nosso Deus, então em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos aqui, reunidos pela internet, nessa live, em primeiro lugar, te agradecer, porque Tu és um Deus todo-poderoso, grande no amor, no cuidado e na misericórdia por cada um de Teus filhos. Queremos te agradecer pelo mundo lindo e maravilhoso que Tu criaste. Te agradecer porque quando caímos no pecado, Tu não nos abandonaste, mas prometeste no tempo certo, enviaste Jesus, Teu Filho amado, que veio aqui neste mundo e fez tudo o que era preciso para a nossa salvação. Jesus, Ele cumpriu os mandamentos por nós perfeitamente e pagou todos os pecados e na cruz exclamou: está consumado. Por Jesus, Teu Filho, nós somos os Teus filhos e temos o perdão, a salvação, a vida eterna, o Teu amor, o Teu cuidado, as Tuas bênçãos em todos os dias, em todos os momentos. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que Tu tens feito por cada um de nós e nossos queridos, os nossos familiares. Te agradecemos pela Tua palavra sempre presente. Te agradecemos pelo sustento, pelo cuidado, em todos os dias, em todos os momentos. Também nesses momentos de tribulação que o mundo está a enfrentar. Queremos Te louvar pela certeza de Tua presença, também bênção e direção sobre nós e sobre o mundo, que tanto Tu amas, onde a prova maior é Jesus. Abençoe-nos também aqui nesta noite, cada família que está aí reunida também para esse estudo bíblico. Haja pelo Teu Santo Espírito em todos nós,
que cresçamos naquilo que Tu esperas de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, a maior prova de amor e de cuidado que Tu tens por nós e pelo mundo. Em nome de Jesus, a garantia e o cumprimento de todas as Tuas palavras e promessas. Em nome de Jesus, que é o caminho. Amém. Neste momento, então, a saudação àqueles que também continuam chegando aqui para nos acompanhar, então, nesse estudo bíblico. Lembramos que nós seguimos, então, o livrete do PEN, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que é chamado também de Igreja em Grupos, é um material preparado, então, para a igreja poder se reunir em grupos de estudos bíblicos, em grupos menores, e assim estudarem a própria palavra e crescerem na palavra e também assim terem momentos de comunhão então com o nosso Deus. A título de introdução agora, eu destacando o que nós temos também apontado aqui justamente então nesse livrete, diz assim, logo uma afirmação muito forte no início do estudo bíblico. Diz assim que não é politicamente correto em nossos dias dizer que Jesus é o caminho. Coerente com o pensamento religioso dos nossos dias, seria dizer que Jesus é um caminho entre muitos outros. E agora? Que situação que de fato nós, aí como cristãos, estamos vivendo? Não poder dizer nos dias de hoje que Jesus é o caminho, mas Jesus diz, eu sou o caminho. Qual é a onda do politicamente correto de nossos dias? A onda do politicamente correto nos nossos dias é justamente dizer que todos estão certos. Ou seja, muitas pessoas dizem Jesus é um caminho, é uma opção. É contrário àquilo que Jesus diz. Jesus diz, eu sou o caminho. Talvez você já ouviu assim outras afirmações dizendo assim, o importante é ter um Deus, o importante é ter um lado espiritual sendo cuidado, já que essa é uma necessidade humana. Infelizmente é o que hoje nós ouvimos muito nos nossos dias. Ou seja, muitos dizem assim, o importante é ter um Deus, não importa qual é o teu Deus, qual é a tua crença, a tua religiosidade. Dizem assim, a espiritualidade é importante, agora não importa qual seja. Ou seja, todos e tudo está certo. Essa é a onda do politicamente correto, aplicando justamente a questão da própria teologia. E se nós vemos assim com relação ao dia a dia da nossa sociedade, hoje cada vez é mais difícil, por exemplo, manifestar uma ideia contrária a alguém. Por quê? Dentro dessa onda do politicamente correto, facilmente se deixa de administrar justamente o lado humano, ou seja, as ideias se sobrepõem às próprias pessoas. Parece complicado, mas não é. Por exemplo, dentro de uma própria família existem muitas opiniões. Dentro da casa, o marido, a esposa, os filhos, cada qual pode ter opiniões diferentes a respeito de muitos assuntos. Agora, não é por isso que a família deixa de ser família, o marido deixa de ser marido, a esposa de esposa, os pais de serem pais, os filhos de serem filhos. Não é preciso que todos estejam concordes no mesmo pensamento, a não ser que sejam pensamentos, como nós cristãos dizemos, que sejam contrários àquilo que Deus ensina na sua palavra. Não é o fato de não concordarmos com as ideias que deixamos de ser família e deixamos de amar as pessoas. Importante sempre, ora, discutir sim ideias sem deixar de amar as pessoas. Mas na sociedade, no mundo de hoje, se põe as ideias sobre tudo e se diz, ora, que o importante, ou seja, que todos estão certos. Ou seja, quando vamos falar sobre diversos assuntos, a tendência das pessoas dizem, não, você está certo. Não, você tem a tua razão. É onda do politicamente correto. Mas, então, nos dias de hoje, seria ofensivo afirmar a uma pessoa, hoje no mundo, que Jesus é o caminho, dentro da ideia do politicamente correto, infelizmente,
isso não está de acordo dentro da ideia do politicamente correto. Sim, mas e agora? Como é que a gente faz? Porque Jesus, no texto bíblico, ele diz: eu sou o caminho. O texto continua, né? A verdade, a vida, e ninguém pode chegar até o Pai senão por mim. Bom, então nós como cristãos, nós vamos continuar dizendo nos dias de hoje e testemunhando que Jesus é o caminho. Porque o próprio Senhor Jesus diz. Então isso é ofensivo? Não, não é ofensivo. Talvez muitos não concordem com isso. E tem outras opiniões, poderíamos dizer até sobre o próprio Senhor Jesus. Mas eu cito aqui nesse momento as palavras de Atos, capítulo 4, também o versículo 11 e o versículo de número 12, um texto que talvez algum de vocês saiba até de cor. Um texto assim muito bonito que diz assim, que Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Ou seja, Jesus já foi rejeitado no seu tempo, e assim também no passado, nós vimos pessoas rejeitando as promessas de Deus de que viria Jesus. A própria igreja do Antigo Testamento se tornou um fim em si mesmo. Quando Cristo veio, acabou desprezando Jesus, que é a pedra, ou seja, a principal, em que foi então rejeitado. E continua hoje por muitos, infelizmente, sendo rejeitado. E o texto adiante diz assim: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Então a salvação só pode ser conseguida por meio dele, por meio de Jesus, ou seja, é uma verdade de Deus, e não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Então Jesus é o caminho, então, para o céu, para a salvação, para a vida eterna. Não tem outro caminho. Eu cito aqui nesse momento, acho que é oportuno também a gente fazer uma referência de um outro texto, assim bem conhecido, o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 7, que diz assim: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. Ou seja, quantos deuses existem? Um só Deus verdadeiro. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O Criador do universo e de todas as coisas, que se revela para nós pela natureza, pelo universo. Os céus proclamam a glória de Deus, que se revela para nós, enfim, nas suas obras. As suas obras mostram quem Deus é. E assim também um Deus que se revela a nós pela nossa consciência, que ora nos acusa quando fazemos algo de errado. Ou seja, existe o conhecimento natural de Deus no ser humano, Deus se revela assim. É por isso que mesmo pessoas, ora descrentes, são capazes de clamar em angústias, dizer: meu Deus, me ajude. Ou seja, Deus se revela na consciência humana, e Ele se revela muito especialmente e completamente, Ele se revela justamente na sua santa palavra. Ou seja, na Escritura Sagrada. Ou seja, nas suas verdades. Lembrando que a Bíblia, então, o que de fato ela é? Ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é útil para tornar as pessoas sábias para a salvação, para ensinar a verdade, para dizer o que é certo e errado, o que é direito e justo, e o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. A própria palavra nos aponta Jesus, então, o caminho, do início até o fim. Ou seja, Jesus, aquele que haveria de vir para achatar a cabeça da serpente, ou seja, vencer o diabo, teria que morrer, mas ele venceria o diabo e traria o perdão, a salvação, a vida eterna. No tempo certo ele veio, ele cumpriu a sua obra, subiu aos céus, de onde virá para nos buscar? No dia que só Deus sabe quando será, porque a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. Ou seja, nem o Filho no seu estado de humilhação sabia. No seu estado de glória, é Ele que vem justamente para nos buscar e nos levar. Ele vai fazê-lo, isso na hora da nossa morte, no dia derradeiro, sim, quando estaremos de corpo e alma, então para sempre no céu. Ou seja, de início ao fim, a Escritura, a palavra de Deus, que aponta um único Deus verdadeiro, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus Criador, um Deus Salvador, um Deus Santificador. Ou seja, Deus, na sua palavra, na Escritura Sagrada, nos mostra e revela justamente esse caminho para nós, que é muito importante em todos os dias e momentos, e que revela também esse grande amor do nosso Deus,
porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, que seja salvo. Quem não crê já está julgado porque não crê. Quem crê já passou da morte para a vida, ou seja, tem o perdão, a salvação, a vida eterna, a vitória sobre o diabo, o mundo, a carne, a certeza do amor, do cuidado e da bênção, então, de Deus. Fica claro e está confirmado de que ele, Jesus, é o caminho que leva, o que religa o ser humano ao Pai. E isso envolve muitos aspectos da vida humana, porém especialmente segurança terrena e segurança futura. Ou seja, Jesus garante para nós que nós vamos estar no céu um dia, que você e eu estaremos um dia lá no céu. Ou seja, não estaremos mais afastados por nada, nem sujeitos a tribulações, sofrimentos, epidemias, que são também sinais da proximidade do final dos tempos, talvez o princípio das dores, mas estaremos um dia por Jesus lá no céu. Jesus é a garantia disso, querido irmão, querida irmã. E como é bom podermos estar aqui juntos nesse momento, falando com você e também os seus queridos sobre esta verdade tão maravilhosa. Então Jesus é o caminho, estamos seguros. Estaremos no céu por Jesus. E aqui na vida, venha o que vier, Deus vai estar conosco no seu amor e cuidado. Sempre. Ou seja, viva essa certeza. Eu quero aqui citar nesse momento também o que o autor... Quero citar aqui nesse momento, então, o que o autor do estudo de hoje, então, o pastor Reinaldo Littke, ele cita que em alguma viagem de automóvel com a sua família, você já se sentiu inseguro quanto ao caminho que estava seguindo? Qual a sensação, especialmente quando essa situação ocorre à noite? Você já viveu uma experiência em que você estava inseguro? Talvez, quem sabe, se sentindo perdido? Ou seja, não tendo certeza para onde você estava indo? Quem sabe, o próprio GPS, quem sabe? Você mesmo se dirigindo com o GPS, puxa, será que ele está me mostrando o melhor caminho? Será que eu estou seguindo certo? Vou acabar me perdendo? Ou estou, quem sabe, num caminho errado? Enfim, são as situações que ora podem estar presentes também na nossa mente. São preocupações que podem vir em momentos da nossa vida, com relação a outras situações. Talvez poderíamos nos questionar até agora sobre a questão do coronavírus, os cuidados, nós estamos seguindo, estamos fazendo as coisas certas, de fato tudo isso é necessário, não é? Ou seja, surgem dúvidas. Nos orientamos a partir daquilo que os estudiosos, os especialistas dizem, as autoridades falam. Mas, na sequência, o próprio autor do estudo ele chama o seguinte, então, a respeito desse assunto, ele cita aqui uns textos bem interessantes. Primeiro, Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: há caminhos que ao ser humano parecem direitos, mas o fim dele é o caminho da morte. Ou seja, Provérbios 14, 12. Ou seja, há caminhos que o ser humano parece direito, ele acha que está certo, que é isso mesmo, mas que no final acaba levando ele para a morte. Mateus capítulo 7, 13 diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Entrem pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Por exemplo, hoje, entre meio a tantas verdades, pensamentos, filosofias, caminhos que são apontados, que o ser humano segue nos dias de hoje, muitos, infelizmente, estão indo para o caminho da perdição. Podemos pensar naquilo que o diabo, o mundo, a própria carne também induzem ou nos impuram, aquilo que nós somos puxados naturalmente, então, pela nossa natureza humana. Infelizmente, o caminho natural é ir rio abaixo, corredeira abaixo, onde também a maioria segue. A maioria dos seres humanos, com seus princípios, conceitos, valores, decisões, estão levando. Ou seja, a maioria vai corredeira abaixo. Ou seja, segue o caminho mais fácil. O caminho mais fácil nos dias de hoje é o caminho da perdição, é o caminho da condenação eterna. E a maioria, infelizmente, desse mundo, nós temos que dizer, estão indo para o inferno. É uma verdade muito triste, talvez chocante, nós temos que dizer isso. Por quê? A maioria das pessoas estão indo para o inferno. Porque não creem em Jesus Cristo
o caminho, ou seja, buscam de outras formas alcançarem a salvação, com outras práticas. Um pouco mais adiante nesse momento de estudo dessa noite, eu quero tocar então nessas outras questões que também são muito bem apontadas pelo autor do estudo então nessa noite. Agora, não nos iludamos, a maioria das pessoas desse mundo estão indo para a condenação, para o inferno. Por quê? Porque não seguem o caminho. Podem até se sentir seguros no caminho que seguem, com seus pensamentos, as suas ideias, as suas práticas, as suas filosofias, os seus conceitos, os seus valores, que ora divulgam com muita convicção e certeza. Mas o caminho que é a certeza é Jesus. Não há outro caminho. Então as palavras também aqui de Provérbios, que diz que há caminhos que o ser humano parece direito, mas no fim leva à morte, e do próprio Jesus, então são um alerta bem importante para os nossos dias de hoje. Tem caminhos que o ser humano acha que são certos, mas levam para a destruição, para a morte. Infelizmente a maioria segue a porta larga. Estreito é o caminho que conduz para o céu. Então são um alerta importante também para nós que estamos aqui, você que é cristão, que está no caminho, ou seja, que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, que tenha Jesus como teu Senhor, ou seja, aquele que manda na tua vida, ou seja, aquele que te carrega nos braços e cuida de você, que enxuga as tuas lágrimas, que te põe em pé, que te reconduz, ou seja, que te limpa dos pecados, que te dá novo ânimo, coragem, força, enfim, para a vida. Ou seja, é importante então nós continuarmos nos fortalecendo em Jesus, que é o caminho. Então continue se fortalecendo, você não está perdendo o teu tempo, não. Mas isso, por outro lado, nos faz preocupar com outras pessoas. Você sabe também da tua família, quantas pessoas talvez não estão se fortalecendo na fé como deveriam. Por exemplo, agora estamos impedidos de ir aos templos aqui, então, na maioria dos lugares então, do nosso país. Mas o quanto nós aproveitamos essas oportunidades devidamente quando as temos? Será que agora nós podemos, quem sabe, não tendo essa possibilidade, sentirmos mais falta disso, ou até valorizarmos mais isto, percebermos a importância disso que também Deus espera de nós, porque Deus espera que nós busquemos ir ao templo para quê? Para louvar e adorar a Deus, para agradecer a Ele pelas bênçãos e para Ele nos abraçar, então, na palavra e sacramentos e nos fortalecer justamente em Jesus, que é o caminho. Aqueles que puderam nos acompanhar também no estudo passado, na apresentação, então, da nova temática, então, deste novo ano de estudos bíblicos, diz assim que quanto mais fortalecidos então na fé, ou seja, usando a palavra e os sacramentos nas oportunidades que temos, mais certos do céu, mais certos do seu amor e cuidado, da sua presença, então de suas bênçãos então aqui na vida. Ou seja, quanto mais oportunidade o Espírito Santo tem de agir em nós, mais nós somos firmados, edificados, mais crescemos e amadurecemos até espiritualmente. Então, nesse mundo. E mais compartilhamos o amor cristão, nos preocupamos com o próximo que não está no caminho, e mais com certeza percebemos a importância também da igreja na nossa vida, do templo de Deus, o espaço consagrado ao Senhor, onde a glória assiste no seu altar. Ou seja, não há como diminuir jamais esse espaço, mesmo que agora nesse momento de limitações ou dificuldades nós não estamos podendo ir aos templos. O outro aspecto também, o quanto nós fazemos as nossas devoções, estamos aproveitando? Puxa, talvez Deus agora esteja nos dizendo, olha, você com a tua família, te reúne na tua casa, leia a Bíblia, leia as mensagens, ore. Pelo menos uma vez por dia as devoções precisariam acontecer. E a igreja dispõe de ótimos devocionários, temos o Castelo Forte, o Minutos com Jesus. Podemos seguir programas de leitura da Bíblia continuados, ou seja, isso na vida toda. Também é importante nós justamente orarmos ao nosso Deus, e o ideal seria que 3 vezes ao dia orássemos, lembrando que a oração não é meio da graça, mas é a palavra, o batismo e a Santa Ceia são os meios pelos quais Deus nos concede as bênçãos. A oração é um fruto da fé, e eu vejo muitos também até nessas épocas de epidemia, fazendo as correntes de oração e assim por diante. Eu digo para vocês, as orações elas são muito importantes em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer lugar.
Deus espera que oremos no templo, Deus espera que oremos em particular na nossa casa, que haja orar sem cessar, aquela oração continuada, e tenhamos momentos de oração especial. Mas a oração não é um fruto pelo qual nós pressionamos ou tensionamos a Deus, ou temos mais chances de benefícios quando o fazemos. É claro que Deus espera que nós oremos e assim por diante. Ele diz, pedi e dar-se-vos-á, existe mandamento, existe promessa, e Deus espera que façamos isso. Mas podemos nós, então, refletir agora sobre a nossa situação, então, espiritual nos nossos dias. Ou seja, como nós aproveitamos e reagimos diante dos meios da graça, como está a nossa vida de oração e como está a nossa vida também diante de Deus, da sua igreja, diante da palavra, diante da Santa Ceia, onde o próprio Senhor Jesus vem. Imaginemos isso. O que é a Santa Ceia? É o próprio Jesus me esperando com seus braços abertos para me perdoar, me dar a certeza do perdão do céu, me dar ânimo, coragem e força. E quantas vezes, quando podíamos ir no templo, nós não fomos, ou os nossos queridos. Eu quero destacar nesse momento, não cuidado primeiramente pessoal, mas nesse momento agora olhar também para as outras pessoas. Como estão os teus familiares? O quanto cada um está vivendo a sua vida, tendo esse cuidado, então, espiritual, então, nesse tempo, em todos os tempos. O quanto estamos aproveitando, ou seja, o quanto os nossos queridos estão se alimentando espiritualmente devidamente. É uma questão. Olhemos para os nossos queridos, nos preocupemos com a salvação deles, enfim, com o caminho que estamos seguindo aí. Tá? Que seja uma preocupação, então, bem presente. E nesse momento, assim, também, eu quero colocar aqui uma outra parte, lembrando, assim, também que é importante, os caminhos humanos. A outra parte do estudo aqui destaca justamente a questão dos caminhos humanos. Precisamos primeiramente considerar que com a desobediência dos primeiros seres humanos, criados então à imagem e semelhança de Deus, ou seja, fomos criados santos, justos, sem pecado, então nesse sentido, a imagem e semelhança de Deus. Então todos os caminhos para Deus acabaram então justamente pela desobediência se fechando. E Deus disse agora, porque você é pó, ao pó, então você voltará. Gênesis 3,19. Então, o que foi confirmado também nas palavras do apóstolo Paulo, em Romanos 6,23, ele disse, o salário do pecado é a morte. E diz mais, e ainda, portanto, assim como por um ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram. Né? Ou seja, o pecado separa o ser humano do santo e justo Deus nesta vida e para a eternidade. Então, e a exigência divina para recebê-lo novamente é, sejam santos porque eu, o vosso Deus, sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, e ainda Levítico 11 diz assim, por mais que o ser humano se esforce, ele nunca chegará a Deus, pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Isaías 64, 6. E uma citação de Gene Edward Fite Jr., no livro Espiritualidade da Cruz, publicação da editora Concórdia, descreve o seguinte, o ser humano, no entanto, ele busca chegar a Deus, alcançar a salvação por esforço próprio, então por suas obras. Ora, talvez pelo moralismo, ou seja, ele procura tornar-se perfeito na sua conduta, ou seja, ele busca no cumprimento dos mandamentos alcançar o perdão, a salvação, a vida eterna, ou seja, alcançar o céu. E quando nós lemos, o ser humano ele já é concebido, nasce em pecado, ou seja, ele já nasce derrotado pela lei, pelos mandamentos, por mais que se esforce, ele não tem como mais ser santo como Deus exige. Por mais que a gente se sinta grande ou forte, infelizmente quem quebra um só mandamento da lei, nós lemos em Tiago, automaticamente é culpado de quebrar toda a lei. Nesse momento, uma outra forma que o autor do estudo cita aqui, uma citação de Gene Edward Fite, ele fala, outra forma das pessoas chegarem a Deus é da especulação, ou seja, ele procura a perfeição no conhecimento. Bom, eu lembro aqui de uma palavra do salmista, ele diz assim, ó, Deus me ensina as tuas verdades.
para que eu as conheça bem. Me faz que eu as conheça bem, diz o salmista. Eu quero conhecer bem o que tu me diz na palavra. Mas aí ele faz um outro pedido. Agora me ajuda a viver de acordo com a tua verdade. Ou seja, ter conhecimento é uma coisa, e poder viver de acordo com esse conhecimento é outra coisa. O fato de nós não termos conhecimento ou sabermos das coisas não nos isenta diante da ignorância. O fato de eu não saber então que certas coisas eram pecado não me isentam da culpa diante do pecado. Que diante de Deus não existe pecadinhos e pecadões. Pecados são pecados, existem consequências maiores ou menores, então, na nossa vida. Ou seja, pelo conhecimento, ou seja, pelo nosso esforço intelectual na palavra, nós não alcançamos lá. Né, Selma? Mesmo lendo 5 vezes a Bíblia. Não há como nós alcançarmos, ou quem sabe mais vezes a Bíblia. Parabéns pela leitura, Selma. Segue firme. Lá na Esquina Bonita, presente da comunidade de São João, da Esquina Bonita, presente da paróquia de Dr. Maurício Cardoso. É muito importante lermos a palavra, ou seja, crescermos no conhecimento. Mas nós não vamos alcançar jamais a perfeição no conhecimento, por mais que a gente tente. Jamais alguém pode dizer, olha, pastor, eu não preciso mais ouvir sobre isso, eu sei tudo a respeito disso. Ou seja, nós precisamos sempre estar, mesmo eu como pastor, preciso estar sempre apegado à palavra. Ou seja, lendo e relendo as Escrituras, para que o Espírito Santo continue trabalhando justamente no coração, na mente, as verdades de Deus. Ou seja, por mais títulos que alguém alcance, ou seja, ele sempre precisa estar de joelhos diante da palavra, submisso diante das verdades de Deus, diante da palavra. Que bacana, não é verdade? Né? Eu vejo aí também vários irmãos aí da paróquia também de Maurício, né? Muito bacana a vossa presença, saudades de todos vocês aí, né? Que Deus abençoe e guarde a todos, também aqui da paróquia, aqui da Congregação Cristo, então aqui de Lajeado. Que coisa boa estar com vocês aqui então nesse momento. Bom, gente, então a terceira forma justamente de nós alcançarmos, o ser humano buscar a Deus é o chamado misticismo, ou seja, ele procura a perfeição em tornar-se um com Deus. Por exemplo, existem, ou seja, a pessoa busca ir alcançando um desenvolvimento espiritual até alcançar a Deus. Isso é uma prática, um pensamento bem presente nas seitas, por exemplo, que pensam que nós somos pequenos deuses. Por exemplo, você pode tudo. Tudo que você quiser, você pode. Você é o Senhor da tua vida. E nós cristãos dizemos, não, nós não somos Senhor da nossa vida. Nós temos um Senhor. Nós temos um Salvador. Ou seja, nós não podemos. Ou seja, nós não temos como alcançar o céu cumprindo os mandamentos. Nós não temos como chegar a Deus pelo conhecimento e nem uma elevação espiritual própria dentro de um desenvolvimento nosso. Ou seja, quanto mais boas obras eu vou produzindo, ou seja, mais próximo de Deus eu vou fazendo. Há pensamentos dentro da teologia que diz assim que alguns fazem tanto, ou seja, crescem tanto espiritualmente que eles estão lá ao lado de Deus e podem depois interceder por pecadores aqui na terra. E nós sabemos que não é verdade. Jesus é o caminho, ele é o único mediador entre Deus e os homens, isso é verdade, isso é palavra de Deus, certo? Não podemos chegar a Deus na busca de uma conduta perfeita, seja pela conduta perfeita, nem pelo conhecimento, e nem, ou seja, nessa elevação, ou seja, perfeição espiritual, desenvolvimento espiritual. Então, contudo, nós não podemos aperfeiçoar nossa conduta, nem compreender a Deus pela razão, ou seja, pela minha própria razão ou força, eu não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, ou seja, ninguém diz Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo, ou seja, não sou eu nem que decido pela fé. Ou seja, é o Espírito Santo que põe a fé em mim. Assim como não somos nós que criamos o mundo, porque Deus Pai criou o mundo pelo poder da sua palavra. Não somos nós que nos salvamos e não salvamos ninguém, foi Jesus que veio e fez. Essa é a obra de Cristo. E a obra do Espírito Santo é justamente a fé e os frutos justamente da fé. O amor, a alegria, a felicidade. E aí vemos justamente o quanto outros caminhos que são apontados são enganosos. Por exemplo, certas práticas, nós podemos pensar até, de repente, alguém acreditar e apostar que, quem sabe, a respiração
sendo algo assim muito especial dentro do processo de chegarmos a Deus, dentro do processo de elevação espiritual. A gente sabe que respirar bem é ótimo, né? Quando lembramos dos bebês, né, sempre ouvimos que os bebês já nascem sabendo respirar e depois eles desaprendem, né? Ou seja, vemos que a respiração diafragmática, ou seja, a barriguinha do bebê de costas, ela sobe e desce, ou seja, o nenê ele está respirando corretamente. Aí depois nós adultos, nós começamos, aliás, desaprendemos até a respirar, ou seja, uma respiração adequada é muito bom para oxigenar o cérebro e para nós nos sentirmos bem e melhor e tudo mais, para todas as nossas funções com relação à saúde. Mas sabemos que elas não vão nos resolver espiritualmente. Por exemplo, certas metodologias que são cultivadas e ensinadas no mundo, elas podem ser importantes e agregar em muitos fatores, mas elas não vão trazer a paz que só Cristo pode trazer. Elas podem nos ajudar a mediar conflitos ou tratar de situações, mas quando falta Jesus, falta tudo. Ou seja, elas trazem um certo alento, um benefício, um resultado, mas elas não têm um fundamento seguro. Ou seja, quando falta um bom fundamento num prédio, ele vai ter as consequências, naturalmente falando, né? E esse prédio não vai resistir. E aí vemos muito quanto hoje, por exemplo, dentro das linhas hoje das filosofias e pensamentos modernos, das seitas hoje, muitas seitas colocam a busca em si mesmo, então, de Deus, a solução dos problemas em si próprios. E a gente sabe que quanto mais os nossos ombros são pesados, mais, ou seja, complicada fica a nossa vida. Ou seja, Deus, o próprio Jesus diz assim, olha, eu te ajudo, eu sou contigo. Deixa as cargas, vinde a mim, tragam elas para mim, eu ajudo, eu estou com vocês. Ou seja, nós sozinhos, nós esmorecemos. E por isso vemos assim também que as doenças ligadas ao eu nos dias de hoje, elas estão crescendo. O cristão sabe onde buscar ajuda quando ele vive essas situações. Mas a sociedade e o mundo, ou seja, se apega em muitos caminhos e soluções e acaba sucumbindo então em si mesmo, afundando então em si mesmo. Que outros caminhos, então, nos dias de hoje você consegue identificar que são oferecidos e anunciados, então, como caminhos para chegar a Deus? Que outros caminhos? Lembramos que pessoas que já morreram, né, essas não podem nos ajudar. Aliás, quem já partiu antes de nós, e nós lembramos muitas pessoas queridas que já estão lá na glória do céu, elas não podem nos ver de lá, elas não nos enxergam aqui. Ainda bem, não é verdade? Que a hora estariam muito decepcionadas, quem sabe, com nós, não é assim? Estariam muito tristes com cada um de nós, talvez balançando a cabeça, dizendo, que vergonha, o que esse meu querido, o que esse meu filho, essa minha filha está fazendo aqui? Nossa, não esperava isso. Ou seja, seria decepcionante para eles, mas Deus faz tudo bem. Ou seja, eles não têm como intercederem por nós ou trazerem benefícios para nós, porque há um só mediador que é Jesus, há um só caminho que é Jesus, até o céu. Ninguém chega ao céu se não for por Jesus, e nenhum pedido nosso chega até Deus se não for também por Jesus, que é o caminho, como diz o próprio texto de hoje. Então, Jenny White, ele aponta a direção. A questão não é o nosso subir a Deus, o nosso elevar, o descer de Deus até nós. Nós lembramos lá de Adão e Eva. Foi Adão e Eva que foram ao encontro de Deus, ou foi Deus que foi ao encontro deles e os chamou lá? Não foram eles? Com certeza foi Deus que chamou, foi ao encontro, e o ser humano naturalmente o que fez, foge, se esconde enquanto pode. Quando a vergonha aparece, ele culpa os outros, culpa a Deus pelas desgraças. Não é assim? Quantos hoje estão culpando a Deus pelo Covid-19 ou outras pragas ou epidemias ou sofrimentos no mundo? O ser humano continua fazendo a mesma coisa. Desde o princípio ele faz isso, então, até nos dias de hoje. Agora é Deus que vem sempre ao nosso encontro, nos chama ao arrependimento, nos oferece o perdão, que busca trabalhar em nós o seu amor e o seu cuidado. Essa foi a atitude de Deus, então, após a queda do ser humano, então, em pecado. Deus anunciou também, disse, o Salvador vai vir, o descendente virá. Nós estamos nos aproximando aí do final de semana de Ramos, onde iniciamos também a Semana Santa, a Semana da Paixão de Cristo.
ou seja, o descendente da raça humana viria. E ele veio. O caminho, então, logo no início já foi indicado por Deus. É o descendente que virá, que achatará a cabeça da serpente. Então, na plenitude do tempo, como lemos em Gálatas 4, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora, por que Jesus é o caminho e não pode ter outro? Muitos dizem, Deus é o Todo-Poderoso Criador. É verdade, Ele é o Todo-Poderoso Criador. Ele é grande no amor e na misericórdia por todos, sim. Mas por que Ele não salva todas as pessoas? Deus ama todas as pessoas e quer salvar todos. Por isso Ele mandou Jesus. É que, além disso, Deus também Ele é santo e Ele é justo. Diante do pecado humano, Ele teve um problemão para resolver. O problema da santidade, Ele diz, santo sereis porque o vosso Deus sou santo. E o segundo problema que Ele tinha que resolver era a justiça. E o que Ele fez no seu amor? Ele não achou demais mandar Jesus. Jesus era o plano perfeito, porque não tinha outro plano para a salvação. Jesus é o plano perfeito para a salvação. Talvez o diabo não pensasse que Deus sacrificaria o seu único filho. Mas Deus, no seu amor, não achou demais vencer e resolver o problema da sua santidade e justiça. Jesus foi santo por nós. Aí nós lembramos aquelas duas perguntas importantes do catecismo que talvez você lembre e tenha decorado. Por que Jesus tinha que ser verdadeiro Deus? Porque Jesus ele tinha que ser verdadeiro homem para ser então o Salvador. São questões muito importantes para nós relembrarmos. A pergunta 144 do Catecismo Menor, ela diz, por que Jesus tinha que ser verdadeiro Deus? E a resposta está lá, o Redentor tinha que ser verdadeiro Deus para que pudesse expiar a ira de Deus, ou seja, ver a conta dos nossos pecados, vencer o pecado. Se ele não fosse Deus, ele já nasceria pecador como você e eu, precisando ser marcado no sangue de Jesus, numa aliança eterna. E aí, como aconteceria isso? Porque se aquele que é a aliança eterna já nascesse derrotado, ou seja, o plano da salvação estava perdido. Então ele já nasceu sem pecado, pela sua natureza divina, não é pelo fato, ou seja, não tem nada a ver justamente com Maria, mas nesse momento tem a ver com a natureza divina dele, pois ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele já venceu o pecado na concepção, já venceu o pecado, ou seja, no seu nascimento, ou seja, em toda a vida, ele cumpriu os mandamentos, do princípio até o fim. E ele tinha que ser Deus para vencer a morte. No domingo da Páscoa ele ressuscitou. Interessante como muitos se apegam, se detêm tanto no sofrimento de Cristo. E digo assim, ouso dizer que talvez falam muito pouco até da ressurreição de Cristo. Pensando agora na Semana Santa que segue. Ou seja, não podemos olhar a Semana Santa, a paixão e morte de Cristo, e perdermos a perspectiva da Páscoa. Então Jesus tinha que ser Deus para vencer a morte. E ele tinha que ser Deus também para vencer o diabo. Embora que na tentação dele, no início do seu ministério, ele usou só a palavra, mostrando que nós também temos essa ferramenta para vencermos o diabo, a própria palavra. Porque ele, como está escrito, ele venceu então o diabo. Ali naquele momento, na tentação. Mas, ou seja, ele como verdadeiro Deus, que chance o diabo teria diante dele? Nenhuma, jamais. Então, como Deus, ele viu a conta dos pecados, ele venceu o pecado, a morte e o diabo. E como verdadeiro homem, por que ele era importante ele ser homem também? Porque ele precisou nascer em Belém, para assumir o nosso lugar, diante justamente desses dois problemas, a santidade e a justiça de Deus. Porque Deus, além de ser o Todo-Poderoso Criador, grande no amor e na misericórdia, ele é santo e justo. Então Jesus resolveu o problema da santidade e da justiça. Ele foi santo em nosso lugar, em todos os aspectos, e satisfez a justiça de Deus e disse, lá na cruz, está consumado. Ou seja, que esse pensamento nos acompanhe nesses dias que se seguem, o está consumado, então, de Jesus. Então, é exatamente por isso que o cristão, ele não só ama e segue o exemplo de Jesus. Jesus, para nós, ele não é só um bom exemplo, não. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Além de tudo, ele é o nosso exemplo.
Ou seja, quanto mais fortalecemos nele, também somos fortalecidos, mais refletimos Cristo também ao mundo, mais somos sal e luz então para o mundo. Desde os princípios, valores e conceitos então registrados então na própria palavra de Deus. E a título de conclusão neste momento, então na introdução foi feita a seguinte pergunta: como dizer a alguém que não crê em Jesus que ele é o caminho? Como é que dizer para alguém que não crê que Jesus é o caminho? Aí está a parte prática, bem como o desafio constante, então, da igreja. Nós não podemos convencer ninguém de que Jesus é o caminho. Mas nós podemos continuar falando de que Jesus é o caminho e sermos instrumentos para levar a sua mensagem. Porque nós lemos também lá em Coríntios que ninguém pode dizer Senhor Jesus a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, nós não podemos obrigar ninguém a reconhecê-lo, a confiar nele, a seguir nele. Assim como não adianta a gente querer obrigar alguém a participar de um estudo bíblico, como você, com esforço também nessa noite, está fazendo. Não é verdade? Dona Marlene Schneider, o Astor, o nosso vice-presidente, aí com a turma reunida na sua casa, os seus queridos, familiares, né? A Márcia, Bonenberg, que satisfação. Ou seja, nós não podemos obrigar ninguém a ir à igreja, né? Ninguém a crer, confiar nas palavras e promessas, mas nós podemos anunciar a mensagem, ou seja, ser instrumentos para anunciar a mensagem. Ou seja, quem pode pôr a fé é o Espírito Santo. Ninguém diz Senhor Jesus, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Ou seja, mas podemos ser bons instrumentos para levar a mensagem. Essa mensagem de que Jesus é o foco, como diz o Valdecir Rodrigues, nosso padrinho dos jovens. É isso aí. É isso mesmo, agora podemos dizer, Jesus é o foco, precisa ser. E na tribulação, até quando a gente perde o foco, começa a olhar muito para as ondas e para os ventos, a gente começa a fragilizar, que nem Pedro na água. Por exemplo, nos dias de hoje, aqueles que olham demais até e pensam demais no assunto, ou seja, ficam interiorizando demais o coronavírus, por exemplo, e as notícias, que ora são assustadoras muitas vezes, acabam muitas vezes entristecendo demais, se abatendo demais. É um risco. Acho que é oportuno também lembrar as palavras de Deus por intermédio do profeta em Lamentações. Eu gosto muito daquele texto, quem me conhece sabe, né? Diz assim: quando eu olho para a tristeza, a amargura, o sofrimento ou a solidão, qualquer realidade vivida, eu fico triste, eu fico abatido. Mas quando eu olho para o amor de Deus que se renova, aí a esperança volta. O ânimo, a coragem volta novamente, não é verdade? Ou seja, olhar para o amor de Deus que se renova. Até nesses dias, tudo isso vai passar. Certo, Yasmin? Todas as dificuldades vão passar. A tua cirurgia já aconteceu. Né, dona Noêmia? A mãe, que ora também sofre junto com a filha diante das tribulações. Ou seja, tudo passa. Mas Deus, no seu amor e graça, sempre vai nos renovando, né? Seu Ilvo Degen, né? A Leonise também, Graloff, é isso. A família Degen. Ok? Hoje, que satisfação, vocês aí também conosco. De fato, gente, o amor de Deus se renova dia a dia na nossa vida. Como é bom viver esse amor e essas certezas. Por um lado, ou seja, todos somos pecadores. Ou seja, podemos ser instrumentos de Deus para levar a mensagem. Obrigar a crer não podemos. Contudo, podemos colocar-nos em igualdade de condições com todas as pessoas. Então, testemunhar que Deus nos revelou Jesus, que disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembro da minha vida assim, pastoral, ministerial, muitas vezes pessoas pensando, ou seja, falando a mim, ou tentando se justificar, como desde Adão e Eva se faz diante do afastamento de Deus, da igreja, da palavra. Muitas pessoas, eu já vi de muitas pessoas dizendo assim: pastor, o que adianta ir na igreja? Ir lá e sentar nos primeiros bancos, como muitos estão fazendo, e depois agir erradamente, ou seja, falhar, pecar, que nem fulano e beltrano estão fazendo, pastor. Talvez você já até pensou assim também, ou já disse isso, quem sabe, ou ouviu de alguém. Uma coisa que eu costumo dizer às pessoas então nesse momento: olha, quem te disse que aqueles que vão na igreja são melhores do que aqueles que não vão? Quem te falou isso?
Você acha que eu, porque sou pastor, um servo de Deus, que tem esse privilégio, eu sou melhor do que você? Quem te falou isso? Eu sou tão pecador quanto você, que sem Jesus estou no inferno e estou perdido. E eu imagino que aqueles que estão lá, aqueles pecadores que você mencionou, que estão lá diante do altar, ou que ali, ou nas suas casas, buscam se apegar a Deus, a palavra, ou seja, viver essa vida cristã, são pessoas que estão pedindo perdão para os seus erros e pecados. Talvez esses que você viu e esteja apontando agora. E estão querendo, pelo auxílio do Espírito Santo, buscar corrigir a vida, melhorar a sua vida como cristãos. E você deveria se juntar a nós, comigo e com os outros pecadores lá, buscando sempre o perdão, a salvação, a vida eterna, ou seja, o fortalecimento, então, para vivermos melhor a nossa vida e sermos mais felizes. Nesse momento, então, final, dizer assim, lembrar, nós não podemos obrigar ninguém a crer, mas podemos testemunhar. E essa Bíblia talvez o mundo esteja lendo. Talvez participar do estudo bíblico e ler a Bíblia, talvez eles não queiram. Mas, olhando para você, querido irmão, querida irmã, talvez eles estão lendo a palavra. Porque eu tenho certeza que o mundo está lendo a tua e a minha vida. Que Deus nos perdoe quando o mundo não vê o que aqui está refletido, que nós gostaríamos que ficasse em evidência na sociedade e no mundo. Que o amor fosse a nossa marca maior na igreja, entre nós, esse amor que vem de Deus, revelado em Jesus, esse amor maior, esse amor revelado, encarnado, que ele possa estar em evidência e ser revelado aonde nós estivermos, quer estejamos na igreja, que nós possamos apontar esse amor, que é o caminho, que a gente possa apontar esse na nossa casa, na nossa família, no trabalho, no mundo que a gente vive, e essas certezas tão bonitas que a gente vive. Lembre, o mundo vive apegado e buscando muitos caminhos que até trazem algum resultado no momento. Mas o mundo, sem Jesus, infelizmente, caminha para a condenação eterna. Pode ter benefícios momentâneos, mas esses todos, eles com certeza acabam passando, né? Mas com Jesus você tem e pode viver certezas bonitas nessa vida e também para a eternidade. E que bom que você está aí, também nos acompanhando e participando desse momento tão especial, né? Eu vejo aqui também no monitor do meu celular aí a Loreni Guerra com a sua família. Muito obrigado, né? Lá em Horizontina, nosso abraço. A Graziela Arenhardt Bruch também com a sua família participando desse momento de fortalecimento, né? A nossa gratidão, né, nesse momento. E a família Daman também, nosso abraço. Que bom que aqui vocês estão conosco, então, nessa noite aqui de estudo bíblico. E quero convidar você também com os teus queridos, então, para que nós, nesse momento final, busquemos falar com o nosso Deus então, em oração. Dirige uma oração, então, neste momento. Gracioso Deus e Pai, agradecemos-te porque nos revelaste o Salvador Jesus e nos colocaste no caminho, através da tua palavra e do santo batismo. Pedimos que o teu Santo Espírito nos preserve no caminho, através da mesma palavra e da Santa Ceia. Que logo teremos oportunidade novamente no templo, quando tu assim nos permitires. Também pedimos que nos uses e nos capacites para que, através do testemunho cristão, mostremos o caminho para as outras pessoas. Abençoa igualmente o ensino e a pregação da tua palavra em todo o mundo. Em nome de Jesus, o caminho. Amém. Nesse momento também, quero cantar, né, contigo, convido você também a cantar comigo nesse momento, então mais um hino. O hino muitos homens fazem, infelizmente eu não vou poder projetar aí para você, mas talvez você saiba de cor, ou tenha, quem tiver o Inário Louvai ao Senhor, é o 107, muitos homens fazem. Talvez a maioria dos que estão nos acompanhando sabem de cor, então o hino.
castelos, nas águas não subsistem, pois Cristo é o fundamento da vida verdadeira. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não o querem aceitar. Creia neste Cristo, caminho verdadeiro, é Ele quem nos guia à salvação eterna. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não o querem aceitar, não o querem aceitar, não o querem aceitar. Neste momento, então, final, quero saudar a todos os presentes, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, também amigos de Novo Hamburgo, Dona Geni, Harpan, nosso abraço, também ex-paroquianos, então, de Dr. Maurício Cardoso, o Eloy, o Rubem, Pastor Celso Gramps, hoje lá de Santa Catarina, saudades do colega, né? Que bom hoje, lembro dele ainda, tempo que estávamos juntos no culto lá na Limeira, Paraíso, Santa Catarina, onde também trabalhei como pastor, e agora hoje ele também como pastor, então pregando o Evangelho, né? Então a família Stack, o nosso abraço, grande Eloy, o Reisner, a família Reisner, Tiago Renner, também nós, o abraço forte, com certeza. Bom, essa memória ainda está funcionando bem, lembro bem. É como ainda nós estivéssemos ainda juntos, queridos. Então, nossa gratidão aí, a vossa presença aí, tá certo? Família de Teotônia, família Guse, né? Aí também participando então conosco. É bom tê-los aqui, certo? Nesse momento final também quero saudar ainda a Naira, a família, né? Então a minha cunhada lá de Horizontina, também o seu Edgar Hack nos assistindo, lá horizontinense, um líder muito consagrado da igreja lá em Horizontina, Adriane Luz e os seus queridos. A gente agradece a vossa companhia, estarmos juntos, não podemos nos reunir lá no grupo Moinhos, né? Mas estivemos aqui. Então, o estudo da prestação em 2 vezes, alguns grupos já tiveram esse estudo, então, esses estudos nesse mês, mas eu tenho certeza que é sempre bom, então, ouvir, relembrar, se fortalecer, então, na fé. Família Vashman, lá de Cruzeiro do Sul, nosso abraço, queridos irmãos e irmãs. Talvez, quem sabe, até nos primeiros cultos não vamos poder nos abraçar, mas depois a gente pode recuperar o atrasado, né? Também assim, também com os nossos queridos, os familiares, o Jarbas, Kunde, Maria de Fátima, Filipim Vander, lá de 3 de maio, boa noite, né? A sogra do meu irmão, então família Vobeto, satisfação aí a vossa presença, também lá da linha Fátima, Horizontina, né? Janete, família Vobeto, queridos, né? Saudades de todos vocês, Deus abençoe e guarde a todos. Nesse momento final, ainda eu vi aqui a família Trojaik, né? Que bacana, tomara que eu falei certo aí, né, Jefferson? Um abraço aí para vocês também, os nossos jovens acompanhando o momento de estudo bíblico, abraço a essa galera aí. Avisos aí da Congregação Cristo. Então amanhã nós temos reunião da diretoria, amanhã à noite, que vai decidir sobre, então, tomar decisões a partir dos decretos que foram tomados também aqui a nível municipal e orientações que precisamos seguir, então, nesse momento em Lajeado. Provavelmente, infelizmente, não teremos culto presencial nesse final de semana. Mas desde já, nós convidamos, no sábado, às 18 horas, teremos um momento de culto, então, aqui
né, onde estaremos então online novamente, né, louvando e adorando a Deus. Então no sábado às 18 horas temos culto aqui da Congregação Cristo. Então quem quiser nos acompanhar, sempre bem-vindos, os membros da congregação e os que nos visitam, né, sintam-se sempre abraçados e convidados também. Nós ainda teremos, no final de semana, estaremos disponibilizando então o culto família, culto para a família, material oferecido então pela IELB, pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Estaremos enviando, disponibilizando então pelo WhatsApp, e se alguém quiser também por e-mail, é só solicitar, a gente vai buscar enviar então para vocês. Melhor pelo WhatsApp, a gente envia então a ordem litúrgica com mensagem para você fazer o culto com a tua família então na tua casa. O que também então é muito importante, é muito bom. É isso aí, né? A família Albrin, logo vamos estar cantando na igreja também. É isso aí, anunciando a palavra e com muita alegria. Imagina a alegria desse povo todo voltando a ir à igreja novamente, certo? Então, isso são os avisos que nós temos. E na próxima quarta-feira também estaremos aqui tendo um momento também de estudo bíblico no mesmo horário. Se você puder, quiser nos acompanhar, ainda estivermos então nessa situação, nós teremos então o estudo bíblico online também, então na semana que vem, na próxima quarta-feira, então às 19 horas, então em 30 minutos. Então a Daiane também, Harpa, um abraço, família Kronbauer, certo, Ju? Deus abençoe vocês também sempre, né? Dê uma boa noite, um bom descanso, boa semana, também para todos vocês. Fiquem na graça e no amor de Deus em Jesus Cristo, que é o caminho, que é o teu e o meu Salvador. A prova maior que Deus te ama. A prova maior que não precisamos temer a nada. A garantia de que um dia vamos estar no céu. E que aqui nós vamos estar, né, a família Hirt, não é verdade? Família Glink, nós vamos estar lá no céu um dia. Jesus é a garantia. Então siga com Jesus e siga bem. Que Ele possa, além de ser o teu Salvador, dirigir os teus passos e a tua vida. Que possamos ouvir e seguir as suas orientações e conselhos. E sermos instrumentos para que outros conheçam e saibam do seu grande amor e que na ação do Espírito Santo venham a crer e sejam salvos. Uma boa noite para você. Encerramos assim essa transmissão. Por Jesus. Amém.